Vamos lá então para mais um recap de mercado, pessoal. Agora, olha o horário que eu tô gravando esse recap, tá? Eu não ia gravar, pessoal. Eu fiquei até mais tarde na sala ao vivo hoje, até as 15 horas. E aí, de fato, eu fiquei até acompanhando um pouco mais a operação. Voltei aqui para a tela, né? Até no momento ali que ele foi no cravo no 7640, ali batendo 800 pontos. Eu vou mostrar os detalhes aqui para vocês, tá? E aí cansa um pouco, né, pessoal? Cansa um pouco. Mas eu vou gravar aqui, pessoal, vou, né, trazer conteúdos aqui para vocês, conceitos importantes, para de fato você sair daqui com a cabeça diferente, né? E como eu sempre falo, o mercado ele nunca é fácil, pessoal. Tem dia que até você pode falar assim, nossa, foi simples aqui, mas eu nunca vou utilizar o termo fácil, tá? O mercado ele nunca vai ser. Essa é a minha concepção, ele nunca vai ser fácil. Eu acredito que tem muito mais a ver com a sua capacidade, conforme você aumenta o teu conhecimento, aperfeiçoa as suas aptidões, né? Então, teu foco é esse, entendeu? Né? Se eu fosse ampliar um pouco essa perspectiva sobre as demais coisas na nossa vida, é algo que, assim, se a gente for pensar bem, não existe uma coisa fácil, existe aquela pessoa que realmente ela vai se esforçar para conquistar algo, né? Por exemplo, né? Não sei se pratica atividade física, mas talvez você vai na academia ali, você vai uma pessoa ali puxando um peso, levantando um peso, enfim, ela tá levantando um peso que é bem maior daquilo que você tem feito. E às vezes você vai falar assim, nossa, ó, parece fácil. E não é. Tem um processo para chegar ali. Tudo na vida se resume a um processo, tá? No mercado também, né? Quando eu peguei ali, a gente fez duas operações. Começamos o dia com stop, tá? Só para você entender, duas operações de stop no índice futuro. Operações que colocamos gordura. O primeiro trade 215 pontos negativo, a segunda operação 155, né? Então a gente chegou a ficar ali 360 pontos, por isso que eu estiquei a sala. Inclusive, eu falei assim, pessoal, eu vou pegar mais um trade aqui, tá? Não sei se por quebra ou por risco. E eu só vou pegar por risco se ele for novamente no topo da cunha, né? E é isso que você precisa entender. Inclusive, ontem, pessoal, a gente teve a aula de plano de trading. E foi uma aula bônus para as pessoas que entraram na Black Week, tá? Então, você que entrou na oferta da Black Week, você que aproveitou essa oferta, você tem acesso a esse conteúdo inteiramente gratuito, tá? Então, logo as aulas subirão, né? Tem alguns detalhezinhos ali que tem que ajustar porque elas foram gravadas ao vivo, mas estão logo aqui, elas vão subir para a área de membros e você vai poder ter acesso, tá bom? Outro detalhe aqui, antes da gente ir direto para os gráficos aqui, e eu comentar tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi analisado aí na sala. É, Caso você queira mais informações da sala ao vivo, tá aqui embaixo aqui no rodapé do vídeo. Aqui no canto superior direito você consegue visualizar aqui o meu Instagram para você poder me seguir se você, né, não me segue ainda no Instagram. E outro detalhe importante também, aqui na descrição do vídeo tem mais links importantes também. E um link aqui que eu trago destaque para vocês é sobre a comunidade Free. É uma comunidade gratuita em que eu tenho buscado compartilhar conteúdos exclusivos lá para vocês, tá? Vou voltar com uma pegada mais intensa aí ano que vem, tá? Então clica nesse link, faça parte dessa comunidade gratuita, tá? Para você ter acessos exclusivos, né? Inclusive de vez em quando eu acabo compartilhando lá, por exemplo, sala ao vivo, pré-mercado gratuito, então compartilho o link do pré-mercado para a galera participar. Às vezes eu faço algumas open classes exclusivas lá dentro também, entendeu? Então você pode acessar e estar participando, tá? Sem mais delongas, vamos para aquilo que interessa, né? Para o recap dessa quarta-feira. E começando aqui pelo índice futuro, pessoal. A minha estratégia para o índice futuro no pregão de hoje foi trabalhar na ponta vendedora, certo? Aliás, deixa eu me corrigir aqui, tá? Não era nem venda e nem compra. Ah, eu vou só vender, eu vou só comprar. Eu olho muito para regiões de preço. Eu não consigo trazer a totalidade dos conceitos e toda a estrutura do método L2, porque eu falaria explicando todos os conceitos aqui mais de talvez 40 horas, 50 horas ininterruptas, né? Então é muito conteúdo, né? E aí, o que que eu visualizei, ó? De fato, isso aqui, ó. Vamos lá. Eu vou pelos 5 minutos aqui mesmo, mas você vai conseguir observar aqui, ó, como o preço se comportava, né? Inclusive, essa faixa vermelha é uma faixa de interesse que até tinha dado uma venda ontem, eu acabei não pegando essa venda aqui, tá? Mas eu tracei uma estratégia para olhar para a venda nessa região. Por isso que no primeiro momento,
E eu vou fazer aqui, eu vou marcar as vendas que foram feitas, tá? Foi uma venda feita aqui, tá? Pelo 2 minutos. Deixa eu reduzir pelo 2 minutos. Aí eu já marco certinho aí os pontos das vendas, tá? Opa. Então vou marcar aqui, ó. Foi uma venda aqui. Cadê? Aqui, tá bom? Nossa primeira venda aqui. Daqui a pouco eu vou contextualizar aí cada venda, tá? Beleza? Teve uma segunda venda que foi aqui, tá? Perdão, foi aqui, ó, tá? Foi aqui. Essa aqui eu dei uma antecipada, né? Acho que nem precisava ter vendido, né? Mas, sabe como que é, né? Antecipei, acreditei que seria a zona de liquidez aqui para voltar e não veio. E depois, pessoal, teve que esperar. Ó, inclusive, eu tinha feito um desenho no pré-mercado que era isso aqui, ó. Ele buscar essa região de topo da cunha aqui, ó. Fazer uma quebra e vir para baixo, né? Olha que bonitinho o desenho aqui, ó. Mapeado antes, hein? Logo no pré-mercado, tá? E aí o mercado veio, tive que esperar, aqui eu não comprei, aqui não vendi, fomos fazer a última venda aqui. Olha só isso, pessoal, tá? Vendemos o topo do dia, coisa bonita, né? É, tá bom? Então essas foram as três entradas aí. E eu vou mostrar para vocês os detalhes que me levaram a tomar essas decisões, tá? Na expectativa do gráfico de 60 minutos, nós tínhamos uma condição aqui de cunha, tá? Então eu vou apagar essas informações, vou apagar esse detalhe, vou apagar um monte de coisa aqui, tá, pessoal? Tá, então essa era a expectativa, tá? Inclusive no início do mercado, já apresentou aqui uma possibilidade de romper e trazer um movimento para queda, tá? Consegue visualizar aqui, ó? Então ele rompeu aqui no começo do pregão, tá? E aí depois eu fiz aquela recontagem de ondas, né? E como que eu conto uma onda, pessoal? Sempre eu vou trabalhar com a extremidade, tá? Quando ele toca nas linhas da extremidade. Então eu preciso contar aqui. Essa pernada ela vem de baixo, então eu não conto ela, tá? Mas a partir do momento que ela sobe contra, eu conto a pernada inteira. Quando volta a descer aqui, eu conto mais uma pernada, tá? Aqui ele subiu, mas ele não tocou a linha lá em cima, então eu não descarto, eu conto essa aqui direto. Tá? Então temos mais uma aqui. Depois eu posso até contar aqui, mas foi nesse momento aqui que ele veio até, acabou furando aqui essa base da cunha, para daí voltar aqui em cima. Temos aqui mais um toque, né? E aqui nós contamos aqui. Então nós temos aqui, deixa eu até anotar rapidamente aqui, ó. Essa onda que partiu lá para cima é uma onda A, ou pode ser um, tá? Ok? Quando corrige, temos a B. Aí, para cima a C, para baixo a D e para cima a E, tá? Beleza? Eu não, como eu sempre falo, eu não tenho certeza se o mercado ia superar a máxima aqui de ontem, que era a onda C, ou não. Então, se ele chegasse nessa região e apresentasse de fato ali possibilidades para vender, eu ia antecipar a possibilidade, tá? Antecipar a venda, tá? Porque às vezes a gente fica esperando, pessoal, aquele movimento lá perfeito da cunha, né? Tá? Então a gente às vezes fica esperando esse movimento perfeito da cunha. Eu vou desenhar aqui, ó. Então o preço vem lá de cima, né? E daí a gente conta uma onda um, 2, 3, 4, 5. Tem situações que ele não rompe aqui, tá? A máxima. Ele respeita abaixo e faz o movimento aqui já entregando a queda. Isso pode acontecer. Como é uma estrutura nos 60 minutos e eu estou pegando a entrada nos 5 minutos, não tem problema nenhum em antecipar. Eu acredito nessa possibilidade de antecipar, entendeu? Visualizar o risco ali, né? É claro que olhando o trade 2 de hoje, daqui a pouco eu vou falar novamente sobre ele, vou voltar ali para o 2 minutos. Eu acredito, não é porque não deu certo, mas eu acredito plenamente que foi assim, uma situação que talvez eu antecipei com receio de ficar de fora de uma potencial movimentação, tá? O trade um, não. Era uma retração do movimento intermediário de 7640, tá? Acreditei na possibilidade desse movimento e fiz a venda e tudo bem, tá? É, Mas, enfim, foi executado, né? Qual que é uma das lições, dentre várias lições que nós podemos extrair hoje aqui? É, Eu não vou falar que o mercado foi complicado, eu não acredito nisso, acredito que todo dia o mercado aí, praticamente todos os dias, ele pode dar oportunidades, e a gente precisa estar preparado, entendeu? Não tem como eu chegar aqui e ficar gravando recap atrás de recap e ficar reclamando, ah, mais um dia não sei o que lá, mais um dia lateral, mais um dia... Cara, se dos 19 dias de novembro, se eu pegar só novembro, 16 dias, o mercado ficou mais enroscado,
Será que eu não estou tentando fazer aquilo que o mercado aplicar ou operar de uma forma que o mercado menos tem precificado ou menos tem apresentado suas dinâmicas? Não é o ponto de eu estalar os dedos e pensar assim: peraí, cara, será que eu não preciso reavaliar a hierarquia dos meus argumentos técnicos? Ao ponto que eu deixe de lado alguns argumentos técnicos para focar em outras informações? Eu sempre falo para vocês, o mercado está constantemente o quê? Se transformando. Com a evolução das tecnologias, com a evolução dos HFTs, com a evolução, enfim, da inteligência artificial. Pessoal, muita coisa vai ser mudada. Não fica acreditando que assim, o mercado vai ser sempre o mesmo. Desculpa, mas não vai. O mercado tem as suas. Eu não estou falando que muita coisa mudou, mas você precisa olhar para o índice futuro principalmente e ver que ele tem trabalhado na maior parte dos dias buscando zonas de liquidez. E você tem que se adequar ao ponto de que você se modele essa condição, essa dinâmica do mercado. Não dá para vir aqui para a tela e ficar, mas por que isso não acontece? Mas por que isso não acontece? Mas porque eu tomei um stop. Meu, vamos, né, evoluir junto. Eu sempre falo, eu estou constantemente evoluindo. Hoje na sala foi mais uma prova viva, prática, né? Tanto que eu estiquei a sala e falei, vamos pegar mais um trade junto. Eu não sei se vai dar certo. Cabe no teu bolso esse risco? Eu destaco isso na sala. Pô, vamos para dentro então. Porque se entrega essa queda, potencialmente ele pode buscar aí um movimento muito bom. Pelo menos para pagar aí. E eu falei na sala ainda, eu falei assim, eu não vou sair desse stop loss, somados os dois stops, 360 pontos, só para buscar o ponto de cobertura. Não, eu vou operar normalmente, vou ali, faço uma parcial, preço volta, se der adição, faço adição. Tudo isso comentado na sala ao vivo. E em nenhum momento mudei a minha forma de operar. Inclusive no começo do pregão, pessoal. Aliás, antes de ir para o começo do pregão e daí trazer toda essa leitura também dos 5 minutos, eu quero só lembrar que aqui eu tinha expectativa de compra. Falei, se esse mercado abre com gap de baixa aqui, essa região primeira é um ponto potencial, essa região secundária também é um ponto potencial, assim como essa quebra de estrutura da sexta-feira também é um ponto potencial, certo? O mercado não fez isso. Ele foi abrir lá em cima, buscar liquidez e eu acredito que possa continuar amanhã caindo buscando esses pontos de liquidez. Tem bastante coisa que a gente precisa ficar atento aí para amanhã, tá? Outro detalhe também, até brinquei num post, né, lá do Insta, né? Falei assim, eu acho que eu aprendi a operar médias móveis, né? Porque o que que acontece? Olha só o que que ele fez aqui, a média de 8, tendência de baixa. Mas tá num fundo no gráfico ajustado. Sim. Perdão, no gráfico sem ajuste, né? No gráfico ajustado ele tá no 7640. Ficar atento também, tá? Ok? Mas tinha aqui algumas confluências, né? Tá? Tinha algumas confluências aqui e também por isso, por também ser topo da cunha, por alguns detalhes, eu optei aqui por trabalhar na ponta vendedora, né? E acabou dando certo, né, pessoal? Agora vamos voltar aqui para os 5 minutos e eu vou detalhar com vocês como foram essas leituras, tá? No intraday, tá? Então vamos lá, o mercado abriu aqui, certo? Veja que aqui eu vou apagar essa caixinha vermelha, mas essa expectativa que eu tinha para vender, tá bom? Então aqui nessa região aqui, pessoal, a expectativa para venda, que era o topo, né, de sexta-feira, certo? Aqui a cunha que nós desenhamos, né? Eu até comentei que se chegasse lá iria vender uma vez. Nesse primeiro momento, não achei um candle interessante, esperei o retrap da máxima. Já vou falar, na verdade, do candle 3, né? Nessa venda intermediária que eu fiz aqui pelo 2 minutos dentro do candle 16, pessoal, eu acreditei de fato que ele estivesse buscando liquidez. E além disso, essa retração aqui intermediária, tá? Então, se eu pegar essa retração aqui intermediária, tá bom? Se eu pegar essa retração aqui intermediária, o preço estava no 7640, tá? Então, por isso que eu bati essa venda aqui, só que foi pelo 2 minutos, tá? Felizmente não evoluiu, né? Eu fiquei receoso de que ele não fosse buscar a liquidez lá em cima, ele já entregasse a queda, né? Ou minimamente fizesse aqui um movimento manipulando, buscando liquidez e daí depois retomasse a alta, tá? Às vezes, eventualmente, isso aqui pode acontecer, tá?
E as compras aqui, pessoal, eu não fiz as compras intermediárias aqui, porque para mim a expectativa aqui era buscar o quê? Essa região amarela aqui. Para mim tinha muito mais liquidez aqui para pelo menos pagar o risco na ponta compradora do que trabalhar nos pontos intermediários aqui. Tudo bem que tinha POC aqui do dia 3 aqui, um pouco mais abaixo, ó. Tinha POC aqui, mas eu acabei não pegando aqui essa essa compra, né? E aí eu fui para ponta vendedora, né? Tá bom? E aí na sequência, né, teve essa venda aqui, agora eu vou pro 2 minutos, certo? Teve essa venda aqui. Aí uma nova venda aqui, essa aqui que eu comentei para vocês, que eu acho que eu, sabe, eu adiantei. E acho que eu não precisava ter feito isso, né? Claro que eu tô falando aqui pra vocês, eu sempre destaco isso às vezes, né, de uma situação quando acontece esse tópico, eu falo assim, pô, acho que esse trade aqui eu não, talvez eu não deveria ter pego, né? Claro que se eu tivesse pego aqui, eu ia estar falando pra vocês, ó, pessoal, ele buscou liquidez acima dessa máxima, daí entregou, né? Mas claro que não está entre o hall das melhores configurações, tá? Principalmente quando não tem uma quebra de estrutura. E aqui não tinha tido uma quebra de estrutura. Não tinha acontecido essa quebra, tá? Então eu adiantei uma expectativa aqui, pelo menos no 2 minutos. Isso não aconteceu. No 1 minuto, sim, só que ela é muito rasa, né? É muito fácil de ser falha uma quebra no 1 minuto, tá? Então eu acredito sim que eu destacaria isso aqui no meu trade system como uma operação, mas por receio de perder uma movimentação na queda do que simplesmente né, e efetivamente ter uma configuração na queda. E daí o preço vai exatamente lá em cima, no topo da cunha, não me deu gatilho, não me deu configuração, não fiz nada. Retesta aqui. Nesse momento, até falei na sala, né? Isso já era aqui, ó, quase 1 hora da tarde. Eu falei, pessoal, se não fizer o retrap lá, eu não pego, entendeu? Então, assim, paciência. Se ele desceu, eu falei bem assim na sala, paciência, tá? Agora, se ele fizer o retrap lá em cima, retrap, eu chamo retrap, por exemplo. Perdão, não é retrap aqui, é trap somente, tá? Então, renovar a máxima lá, tá? Retrap seria, por exemplo, eu vendo nesse candle aqui, ele volta e renova novamente a máxima, e aí eu vendo. Então, aqui foi o trap de máxima, né? Quando ele marcou bem essa região, eu falei, pessoal, não vou operar a favor dessa continuidade no Intra 5, tá? Quando chegou ali, e até foi muito bom isso daí, porque assim, foi o que eu falei na sala. Cabe esse risco no teu bolso? Nós estamos com 360 pontos, tá? Era bastante. Comparado aos demais dias que às vezes a gente acaba tomando stop ali, é, é bastante. E aí, aquilo que eu falei, né? O risco, se eu não me engano, era 105 pontos, ok? Do Kendo em si era 85, a gente deixa uma gordurinha baseada aqui no livro visual. Então, 105 pontos, chegou a pagar 800, se eu não me engano, 850 aqui, tá? E olha que trade lindo, ó. E depois, quando ele quebra as estruturas, o preço veio e veio forte, pessoal. Olha que coisa linda, né? Tá? Foi essa a leitura, tá? Então, para mim, pessoal, é assim que inclusive funciona o mercado. Eu vou sair dos tempos gráficos maiores, por exemplo, o gráfico de 60 minutos. No pré-mercado eu já tinha feito um desenho aqui das quebras nessa estrutura e por isso que eu parti para a ponta vendedora, né? E deu super certo, né? Deu super certo. Tanto a pessoa que surfou a compra e realmente apostou na compra nas mínimas aqui, o que que aconteceu com essa pessoa? Logicamente, o movimento demorou para se desenvolver, não foi tão rápido, né? A gente está falando, por exemplo, uma compra aqui nessa captura de liquidez que é a base do pivô, a gente está falando uma movimentação aí de pelo menos 2 horas na alta. Essa venda aqui, para vocês terem ideia, toda a movimentação aqui de queda, até onde ela marcou fundo aqui, a gente está falando também, ó, mais tempo ainda, ó, quase 3 horas, entendeu? Então, assim, o movimento tem levado mais tempo. Segunda-feira nós pegamos aí 1.000 pontos, e aí o que que aconteceu? Foi 3 horas e meia, se não me engano, que esse trade demorou para passar dos 1.000 pontos. Mas operando faixa de preço, você vai buscar essas liquidez. É isso que eu sempre destaco para vocês, né? Tá? E aí o que que acontece, né? Agora eu vou mostrar para você onde que o preço parou aqui, ó. E aí aquilo que eu sempre falo, né? Eu não gosto muito ali dessa retração contra a expectativa dos 60 minutos, mas ela é válida minimamente para você colocar parcial no bolso, colocar um dinheirinho no bolso, tá? Então tá aí, ó. Aí o que que aconteceu, ó? Cravou exatamente 7.640, tá? Show? Ok? Então foi essas as operações aí, tá? E lógico, pessoal, não surfei os 800 pontos aí com a mão cheia, né? Eu fiz uma parcial inicial com 200 pontos, daí depois eu fiz a parcial com 400 pontos,
E na sequência eu fui fazer a terceira parcial com 800 pontos e deixei alguns contratinhos aí para continuar surfando a queda, coisa que não aconteceu, ok? Inclusive o ponto de cobertura, até comentei com os meus alunos aqui, ó, tava, se eu não me engano, no 430. Eu compartilhei lá no grupo, né? Acho que era 430, se eu não me engano, tá? Então eu fiquei com um saldo, né, bacana, né? Inclusive, antes de pegar essa terceira venda, eu falei: qualquer oportunidade que eu pegar aqui, eu vou continuar operando, entendeu? De forma como eu opero. Fazer parcial nas confluências, se tiver POC, uma VWAP, uma retração no meio do caminho, né? Quanto mais confluências tiver, eu posso adotar uma parcial ali, entendeu? Colocar dinheiro no bolso. Se voltar a retestar as máximas, a gente pode trabalhar o quê? Com adição, entendeu? É assim que funciona, certo? É assim que funciona. Então, outra coisa que eu não faço, né? Pô, tomei ali um stop, que seja um, dois stops, tá? E aí o que que acontece? Eu entro numa outra operação, numa segunda, numa terceira operação, e aí busco o que? Ah, não, vou zerar minha operação no ponto de cobertura. Eu não faço isso. Eu vou operar, continuar operando tecnicamente, né? Tá bom? Bom, pessoal, é isso sobre o índice futuro. Espero que vocês tenham gostado das operações. Essa operação aqui foi por trap. Essa aqui também, a primeira do dia, foi por trap das máximas anteriores com 7640 da última retração aqui. E essa aqui que ficou meio aquela operação, né? Meio assim, cara, será que eu tô perdendo? Não tô perdendo? O trade, tá? E não tinha quebrado estrutura, tá? Por isso que eu considero em partes aí mais um receio de ficar de fora de uma operação do que simplesmente um trade, né? Claro que no um minuto e só no um minuto, e foi isso que eu falei na sala, ele tinha quebrado estrutura, né? Então ele faz uma movimentação aqui de pivô, certo? Ok, rompe essa mínima aqui anterior e volta a testar exatamente aqui, ó, depois, ó. Então ele volta aqui para cima, volta, mais uma vez, testa essa região que tinha rejeitado anteriormente, só que qual que é o problema? Um minuto, né? Então um minuto é bem mais factível de falhar, tá? Beleza? Então foi essas decisões que eu tomei aí no dia de hoje e espero que com certeza, eu vi também que alguns alunos surfaram, né? E eu fiquei feliz também, tá? Você que terminou no dia de loss, tem uma aula que inclusive eu falo, tá na área de membros, para você que é aluno, o que fazer após um dia de loss, entendeu? Você tem que analisar, cara, o que que eu fiz? Pô, será que eu fiz 3, 4 operação aí, depois quando deu a operação que foi essa de 800 pontos aí, eu não tinha mais possibilidade de fazer um trade? E as operações que eu fiz, será que de fato foram técnicas ou eu fiz operações emocionais, tá? Porque eu mesmo ó, o que eu tô fazendo aqui, ó, não é porque deu stop, mas eu acredito que essa eu podia ter esperado no mínimo ter quebrado estrutura ou um novo trap da máxima, né? Olha aqui o novo trap, ó. Teria dado o quê? Pelo menos o break-even, ó. Não teria tomado stop. Ah, beleza, puxou lá em cima. Aí poderia pagar um risco ou esperar o que nós esperamos aqui para fazer um novo trap da máxima, tá? Então isso você tem que fazer. Você tem que anotar. Pessoal, não é operar no mercado, não é um moranguinho, não. Você vai ter que estudar, você vai ter que evoluir. E aí, com o tempo, igual a aula que eu falei de ontem do plano de trade, com o tempo tem coisas que vão começar a acontecer o quê? Vão começar a ficar mais cravadas dentro da tua cabeça, vai começar a ser algo mais natural. É a questão um pouco da força do hábito, tá? Então, como você constrói um hábito? Então, a ideia é essa, você construir hábitos positivos, né? Hábitos que englobem a questão de respeitar o limite de stop, de sempre olhar o que o preço está falando para você, de sempre buscar conceitos técnicos, argumentos técnicos, é assim que funciona, né? Você não pode vir para o mercado e ficar caçando coisa aleatória aqui. Não é, o mercado não é para fazer isso, tá? Vamos lá então para o dólar. E amanhã no pré-mercado às 8h37 eu trago aqui mais detalhes para vocês daquilo que podemos esperar para o mercado. Eu gostaria de um gap de alta, testando as máximas ali no índice, para mim poder encaixar a compra, tá? Pessoal, dólar futuro agora, você vai ver aqui, ó, que o ilustríssimo dólar, eu fiz um desenho no pré-mercado, tá? Meu desenho era esse aqui, ó. Na verdade, eu poderia até arrumar esse desenho aqui, porque eu comentei que gostaria de esperar ali a quebra de estrutura, né? Aqui nessa região. E aqui, bem o fundo da caixinha verde, era o alvo da perna alternada que falhou ontem, tá? A gente projetou, era 161,8, somado ao 7640 só do movimento do dia 2, tá? Aliás, dessa semana, o que essa semana executou, né?
pelo menos momentaneamente, tá? Porque a mínima dessa semana foi aqui, ó, bem no topo da caixinha amarela. Então, somado à mínima aqui também do dia 3 era uma região de liquidez, tá? Tanto que quando chegou nessa região aqui, o que que nós fizemos aqui, tá? Já que eu tô comentando sobre a questão da compra que nós fizemos, eu vou terminar aqui, depois eu falo da venda que a gente poderia até ter feito, mas eu optei por buscar essas regiões de liquidez aqui, tá? Inclusive o mercado tem captura de liquidez. Eu já vou mostrar para você qual que é a região que você vai mapear. Eu não estou falando que eu tenho certeza que vai respeitar ali, mas eu estou exercendo a técnica e tem base técnica para isso. A semana está muito boa no dólar. Teve um trade que chegou a pagar 22 pontos na segunda-feira. Teve um retrap para quem estava atento aí na segunda-feira também pegou mais 35 do topo do dia. Aí, vamos lá? Isso na segunda. Na terça-feira, ontem, tentando lembrar aqui, muita informação, né? Ah, lembrei. Menos 6,5 pontos em um trade com adição, tá? E depois uma operação que chegou a pagar aí 50 pontos exatamente no pé do dia, tá? E aí hoje que deu um pouquinho mais de trabalho. A primeira operação do dia hoje chegou a pagar 10 pontos com adição, já vou mostrar os detalhes para vocês. A segunda operação chegou a pagar 9 pontos. E a terceira operação também um risco que foi, se eu não me engano, nesse 163, que chegou a pagar um para um também, tá? Mas demorou para evoluir, tá? E aí quando não achava que ia subir mais, eu não sei se alguém pegou o risco, né? Na verdade, alguns alunos até comentaram comigo que pegaram risco, mas é delicado, né? Ele fez muito, pessoal, né? Ele puxou muito, é, chamou muito, inclusive chamou muito vendedor, né? Chamou muito vendedor aqui para depois puxar na alta, tá? Inclusive tem um ponto aqui que a gente pode ficar atento para amanhã, que é o ponto de liquidez, tá? Eu já vou falar para vocês dentro dessa estrutura, tá? Então essa região aqui para mim era uma região de liquidez. No primeiro momento que ele supera essa linha verde aqui, ó, no 2 minutos você vai ver que a gente tomou um risco, tá bom? E colocamos uma gordura, tá? Inclusive foi menos contratos acima desse candle 120 aqui, com menos contratos e uma adição exatamente nessa linha, que era o alvo da perna alternada de ontem, tá? O alvo do 61,8, o alvo maior do espelhamento, tá? Aí o que que acontece? Essa gordurinha salvou, se eu não me engano, por meio ponto, um ponto, né? Foi bem pequenininho ali o risco que chegou a bater nela. Quando eu faço a adição e completo a mão, né? Como era 7,5 pontos, optei por dosar a mão e aí entrar aqui adicionando, né? Então ele chegou a pagar 10 pontos. Qual que é o detalhe aqui? Ele quebrou a estrutura, tá? Esse é o detalhe. Quando ele supera essa máxima, ele quebrou a estrutura. Só que quando ele voltou aqui, pessoal, eu não fiz a adição, tá? Poderia ter feito uma adição aqui, mas como era uma quebra pelo 2, eu não fiquei tão aqui interessado nessa quebra. E aí ele vem e faz o quê? Passa o nosso stop por um ponto, 2 pontos, né? Dos contratos remanescentes após parcial, tá? Então tinha dado parcial para livrar o risco, tá bom? E na sequência aqui teve que pagar um retrap aqui, ó, acima da vela 136. Beleza? Então teve o trap aqui novamente, chegou a pagar, se não me engano, 8 9 pontos. Parcial de novo para livrar o risco. O que que aconteceu com o abençoado? Ele volta a bater no 7640, ó, o 7640 aqui, ó, tá? Só que assim, aqui, ó, nesse caso ele não rompeu, tá? Ele acabou não rompendo. Eu não lembro agora, na verdade, se eu fiz uma adição aqui, tá, pessoal? Eu não lembro agora. Eu acho que não, porque até eu falei na sala bem assim. Falei, pessoal, deixa eu romper essa máxima aqui. Beleza? Se ele voltar a romper máximo, beleza, eu posso até fazer adição. Caso contrário, eu vou segurar um pouco a adição, porque ele tem realmente aí uma zona de preço bem líquida aí que ele pode acelerar na queda, tá? E depois a última compra que eu fiz foi aqui, ó. Nesse candle 164 aqui, novo trap das mínimas, tá? Ou não paguei aqui, agora não lembro, na verdade. Será que foi o horário que eu fui pegar meu prato de comida para comer? Eu não lembro, pessoal, porque eu fiz duas compras e uma adição ou três compras, eu não lembro. Eu sei que nessas indas e vindas aí no dólar sobrou uma quileirinha, pessoal, né? Deu para pagar aí, dá para pagar aí uma garrafa de espumante, pelo menos, né? Não posso falar qual, né, garrafa, né? Que às vezes pode ser mais barata, pode ser uma espumante Aurora, baratinha, 40 e poucos reais. Pode ser uma Terra Nova, né? 46, 48, 65 reais. Ou pode ser alguma outra, né? Mas... Ah, meu Deus do céu. E aí, pessoal, o que o abençoado fez, né?
Eu fechei a sala, acho que foi bem aqui, ó, 3 horas, né? 3 horas praticamente eu fechei. E aí ele deu uma acelerada pra cima aqui, abençoado, né? Enquanto isso a gente estava nesse momento olhando o índice, trabalhando o índice estava pagando quase 400 pontos, né? E aí ele foi, quebrou a estrutura e puxou na alta, tá? Foi isso que aconteceu aí, tá, pessoal? Por um lado, até bom que ele segurou aqui, porque para amanhã, tá? Para amanhã eu vou, eu vou dar o papo aqui para vocês, né? O papo reto aqui, né? Do alvo do do ponto que eu imagino para a compra amanhã, tá? Veja só, se ele quebrou estrutura aqui, meus amigos, exatamente aqui pelos 5 minutos, eu começo marcando aqui a primeira região que ele mais falhou junto com o corpo real, ó. Eu tenho essa mínima, eu tenho essa aqui, eu tenho o corpo real aqui desses candles, tá? Então esse é um ponto. Segundo ponto é o pé do pavio aqui. Terceiro ponto que eu marco é essa última barra de oferta aqui e essa penúltima barra de oferta, tá? E aqui é o início do corpo real do candle que puxou na alta, mais um ponto aqui, tá? E eu marco essa mínima aqui também, tá? Então assim, tem vários pontos que eu posso fazer a compra aqui, né? Como bom operador, que eu vou fazer? Eu marco a zona de interesse. E amanhã, chegando nessa região, eu posso tomar um risco já na abertura. Se ele vier aqui dentro dessa região, sim. Então tá, mas daí é onde que vai o stop, né? Se você toma um risco sem candle, eu não tô falando que você vai fazer a entrada, lembre-se de um detalhe, tá? Você fez o método L2, você sabe as formas de entrar num trade, os tipos de ajuste, né? Tem bastante detalhe, né? Não é fácil, não é complexo, mas é simples, tá? Então, assim, eu tô dando aqui uma pincelada para você, trazendo uma expectativa para você, mas dentro dessa caixinha verde aqui é região para compra, né? Visando essa captura de liquidez, tá bom? Então eu visualizo sim uma vez pelo menos comprar aqui, tá? Aonde exatamente? Aí eu vou poder usar o livro visual, vou poder usar um Kendo gatilho. Eu posso aqui dar uma puxada na retração desse movimento aqui também para poder ponderar aqui o 76, 61. Posso esperar um Kendo gatilho nessa região aqui quando ele voltar para subir, tá? Então existe inúmeros, né? Eu sempre falo, né, que o método é uma caixa de ferramenta, né? Tá? O método é uma caixa de ferramenta. Então, assim, uma caixa de ferramentas, você vai ter lá diversos tipos de ferramenta. Cada ferramenta tem um uso apropriado, entendeu? Chave Phillips é para parafuso Phillips, né? Chave de fenda é para parafuso de fenda, entendeu? Então, é igual aqui é igual aqui no mercado. Tem as formas de entrar numa operação. Aqui eu já posso, já na abertura, sem candle, com o stop aqui embaixo? Posso. Eu aceito o risco de já deixar pendurado aqui, tá? Ah, não, não aceito ainda, então vou ficar olhando. O que que eu vou fazer? Pô, vou operacionalizar no simulador para entender a técnica, entender o método, entender o manejo, entendeu? Pode fazer isso também, ok? Mas aqui é um ponto potencial qualificado para a gente poder fazer essa operação na ponta compradora. Lógico que se romper daqui, ele tende a acelerar aí na alta, tá? Perdão, acelerar aí na queda, tá? Outro detalhe que a gente pode ficar atento é esse alvo aqui que eu já projetei. Eu vou fazer mais um detalhe aqui também, pessoal. Traçar aqui uma traçar aqui uma bandeira. Deixa eu só fazer um pequeno estudo aqui, né? Será que há um bandeirão para ir para alta? Pode ser que sim, tá? Eu volto comprado aqui mais uma vez aqui dessa região verde para poder voltar e ver o preço retestar lá as máximas, tá? É isso aqui que eu visualizo, tá? E até pelo 5 já está bem qualificado, né? Então ele pode retestar aqui para ir buscar lá as máximas também, tá? A venda que nós fizemos ontem aí, a ideia era essa, era vender aqui para buscar o quê? Sempre isso, tá? Quando ele falha o rompimento de uma extremidade, pessoal, a ideia é buscar o lado oposto. Assim como ele está falhando aqui, a ideia é buscar o lado oposto que é lá em cima, tá? Só que eu gostaria que ele abrisse já com gap de baixa para mim poder já surfar essa operação na ponta compradora. Entenderam, pessoal? É isso. É isso, pessoal, aí, ó. 65 pontos aí tem pra cima. Tô falando que vai? Não. Tô falando que não vai? Não. Tô falando que eu vou vir aqui e vou executar meu método, minha estratégia, tá?
Beleza, meu amigo? E você que quer acompanhar ao vivo, quer entender onde que entrar num trade, por que não entrar, dosar contrato, quando adicionar, quando dosar, quando aumentar contrato, né? E todos os demais detalhes e capacidades a serem desenvolvidas que uma pessoa que quer lucrar no mercado precisa desenvolver, você pode vir para a sala ao vivo, é uma das maneiras, tá bom? Tem o método L2 também. Esses dias teve a Black Week, espero que você tenha aproveitado, tá bom? Se você não aproveitou, aí fica meio difícil, né? Tá? Beleza? Mas é isso aí. Qualquer coisa me chama no direct. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer coisa que tiver ao meu alcance, eu puder te ajudar, eu vou estar contribuindo, vou estar repassando conhecimento para ajudar na tua trajetória, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Talvez eu gravei ele meio cansado, meio com sono aí, ó. 23 horas, mas tá aí gravadão, tá, pessoal? Curtam, aproveitem, se inscreva no canal você que não é inscrito, curta esse vídeo, comente, tá? Deixe tua dúvida, se não tem dúvida, deixe o teu feedback, tá bom? Isso é muito importante para o crescimento do canal e também fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas, para que essas pessoas também possam virar a chave. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, quinta-feira, para mais um dia com certeza no game.